Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui com a nossa aula de Química. A gente vai falar hoje de polaridade de ligações e polaridade das moléculas. Muito bem. Então, a primeira coisa importante, o que é a polaridade das ligações? Então, sempre que nós tivermos a ligação entre átomos diferentes, como por exemplo aqui o átomo A e B, um deles será sempre mais eletronegativo. Com isso, ele vai deslocar os elétrons para o seu lado. Com mais elétrons do seu lado, ele vai se tornar mais negativo do que o outro átomo. Então isso geraria polos na nossa ligação, uma parte mais negativa e uma parte mais positiva. Por outro lado, quando a gente ligar átomos iguais, a força que eles têm para puxar os elétrons, ou seja, a eletronegatividade, é a mesma. Então não tem por que os elétrons ficarem mais de um lado do que do outro, ou seja, mais próximo de um átomo do que do outro. Então não tem por que ter um lado da ligação que fique mais negativo e outro lado mais positivo. Então não teria formação de polos. Então nós teríamos a chamada ligação apolar. Então observe a ilustração que nós temos aqui. Dois átomos de hidrogênio são ligados. Então você percebe que essa nuvem que nós enxergamos aqui, representando a distribuição dos elétrons em torno dos átomos, ela é bem igual. Então significa que os elétrons estão distribuídos por igual entre os dois átomos. Não tem por que um lado ficar com uma maior concentração de elétrons do que o outro. Então a gente diz que aqui não se forma nem polo positivo nem polo negativo. É o que nós temos então uma ligação apolar. Por outro lado, quando nós observamos a ligação entre hidrogênio e cloro, sendo o cloro mais eletronegativo, naturalmente ele desloca os elétrons da ligação mais para o seu lado. Então, com mais elétrons do seu lado, isso faz com que o cloro tenha um caráter negativo e o hidrogênio, por consequência, caráter positivo. Então, se nós olharmos essa ligação, a gente vai perceber que o hidrogênio tem caráter positivo, então nós temos um delta positivo, e o nosso cloro tem um delta negativo, porque os elétrons estão deslocando mais para o seu lado. Então, numa ligação polar, eu tenho átomos com diferentes eletronegatividades que estão ligados, e os elétrons se deslocam para o lado do átomo mais eletronegativo, ou seja, que atrai mais os elétrons. Então, olhando aqui, nós podemos representar isso por um vetor. O vetor ele vai apontar para o lado que os elétrons estão indo. É um vetorzinho de momento de dipolo elétrico. Ele aponta que os elétrons estão se deslocando para o lado do cloro, que é o nosso elemento mais eletronegativo. Então veja, se eu ligo átomos iguais, não tem por que os elétrons ficarem mais uma região ou outra, ou seja, mais um átomo ou outro. Ligação apolar. Se eu ligo átomos diferentes, com diferentes eletronegatividades, a gente vai ter formação de polos, polo negativo e polo positivo. Então, se nós olharmos ali a sequência de eletronegatividade, nós vamos ver, por exemplo, que o flúor é o que possui a maior eletronegatividade. Depois dele é oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aqui eu tenho a sequência dos elementos mais eletronegativos da tabela. É muito interessante, se você conseguir, memorizar essa sequência. Ela é muito útil para a gente daqui para frente no nosso curso. Olhando a tabela periódica, esses elementos que nós colocamos ali, eles estão exatamente nessa região da tabela, que é a região dos ametais, né? Veja que os gases nobres não aparecem. É a região dos ametais, que é a região onde estão os elementos mais eletronegativos. E eu tenho o hidrogênio, que está aqui, ó, lá do outro lado, mas também apresenta uma eletronegatividade relativamente alta. Bom, quando nós olhamos agora para a polaridade das moléculas, a gente vai ter que olhar o conjunto todo. Então eu vou ter que olhar todas as ligações. Cada ligação vai ter que receber um momento de dipolo. Esse momento de dipolo é aquele vetorzinho que eu descrevi para vocês, que eu falei para vocês. E esses vetores terão que ser somados para que a gente possa saber se a resultante desses vetores se cancela ou não. Então a gente consegue, somando os vetores momentos de dipolo, prever se aquela molécula será uma molécula apolar ou uma molécula polar. Então, para a gente, uma molécula polar é aquela cuja soma dos vetores é diferente de zero. Uma molécula apolar é aquela
cuja soma dos vetores é igual a zero. Então, veja só, se nós olharmos aqui a molécula de hidrogênio, a única ligação que ele tem é apolar, porque não tem por que um hidrogênio puxar mais o elétron que o outro. Então, se a única ligação que ele possui é apolar, a molécula também é apolar. Então, substâncias simples, como o hidrogênio, como o O2, o N2, o F2, o Cl2, são moléculas que serão apolares. Muito bem. Agora, se eu olho essa molécula, ela possui dois átomos diferentes ligados. Então, nesse caso, há um vetor representado por essa setinha vermelha, do momento de dipolo elétrico, e esse vetor ele não é cancelado por nenhum outro vetor. Então, esse vetor aqui, ele indica que a ligação é uma ligação polar e a molécula também é polar. Muito bem. Bom, em relação a moléculas maiores, com maior quantidade de átomos, a gente precisa ter uma ideia da resultante da soma dos vetores. Então, olha algo muito interessante para você guardar e anotar aí no seu caderno. Nós temos 3 geometrias que permitem que os vetores se cancelam. Vamos pegar aqui o exemplo do CO2. Preste atenção aqui um minutinho. Veja, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então ele puxa os elétrons para o seu lado. Só que o outro oxigênio também faz a mesma coisa, puxa elétrons para o seu lado. Então eu tenho um vetorzinho que está indicando aqui para a esquerda, que indica o quanto o oxigênio está atraindo esses elétrons do carbono por meio dessa ligação, e o outro vetorzinho do outro lado. Agora veja, como o oxigênio do lado esquerdo exerce o mesmo efeito que o oxigênio do lado direito, o tanto que os elétrons são atraídos para a esquerda e para a direita é igual. Então o efeito de um vetor se cancela com o efeito do outro. Se você lembrar lá da física, é como se eu tivesse uma força puxando para a esquerda e outra igual puxando para a direita. Então as duas forças iriam se cancelar. Aqui é a mesma coisa. Então, essa geometria linear, ela permite que os vetores se cancelem, mas é necessário que os átomos ligados ao átomo central sejam iguais, oxigênio e oxigênio. Olha a molécula de cima, hidrogênio ligado ao nosso berílio ligado a hidrogênio. Outra situação igual. O efeito causado por esse hidrogênio é exatamente igual ao efeito causado por outro. Então, esse vetor se cancela com esse, os vetores se somando, a soma dá zero. Eles se anulam e aí a nossa molécula será apolar. Mas, professor, como que eu vou saber se os vetores se cancelam? Então, agora aqui que vem a dica que você precisa anotar no seu caderno. Veja só, se a geometria for tetraédrica ou triangular ou linear, isso permite o cancelamento dos vetores, desde que os átomos ligados ao átomo central sejam iguais entre si. Então aqui hidrogênio, 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 todos iguais ligados ao átomo central. Aqui, flúor, flúor, flúor. Então os átomos que estão ligados ao átomo central são iguais. Aqui, hidrogênio, hidrogênio, átomos iguais, oxigênio, oxigênio. Então, geometrias que vão permitir o cancelamento de vetor: tetraédrica, triangular e linear, desde que os átomos ligados ao átomo central sejam iguais entre si. Muito bem. Se eu olhar agora, por exemplo, essa molécula, veja, essa molécula é uma molécula tetraédrica, mas eu tenho um átomo aqui de cloro que é diferente dos átomos de hidrogênio. Então, isso não vai permitir o cancelamento dos vetores. E se os vetores não se cancelam, a soma é diferente de zero. E se a soma é diferente de zero, por definição, a molécula será polar. Se a soma dos vetores for zero, apolar. Se a soma dos vetores for diferente de zero, a molécula será polar. Veja, a molécula de água. Essa geometria angular da água não permite que esse vetor se cancele com esse. Vai existir uma resultante entre esses dois, que é alguma coisa aqui para cima. Portanto, os vetores não se cancelam. Se não se cancela, a soma é diferente de zero. Quer dizer que a água é uma molécula polar. Observe que a molécula de HCN ela é linear, mas os átomos ligados ao átomo central são
diferentes. Então eu tenho uma resultante, veja, esses vetores se somam não se cancelando, mas há um efeito entre eles indo para a direita. Então se a soma é diferente de zero, ou seja, eles não se cancelam, essa molécula é polar. Observe aqui essa outra molécula tetraédrica, mas os átomos ligados ao átomo central não são todos iguais entre si. Então não terei cancelamento vetorial e, portanto, a resultante será diferente de zero e a molécula será polar. Observe essa outra molécula, ela é triangular, mas os átomos ligados ao átomo central não são iguais entre si. Então nós teremos uma resultante que não se cancela, diferente de zero, que vai fazer com que essa molécula seja polar. Observe aqui a molécula de amônia, nós teremos uma geometria piramidal. E geometria piramidal não vai permitir o cancelamento dos vetores, eles vão se somar com uma resultante diferente de zero. Portanto, a molécula de NH3 será uma molécula polar. Muito bem. Observe aqui a molécula do SO2. É uma molécula com a geometria parecida com a da água. É uma molécula angular. Os vetores vão gerar uma resultante aqui para baixo. Importante que eles não se cancelam. Essa geometria angular não permite cancelamento. Resultado da história é que, se a soma dos vetores for diferente de zero, nós teremos uma molécula que será polar. Então veja, o que nós vamos observar? A geometria. Se nós observarmos a geometria do CO2 linear, oxigênio, carbono, veja, a eletronegatividade do oxigênio é 3,44, do carbono 2,55. Significa que o oxigênio atrai elétrons, olha o vetor apontando para a esquerda e para a direita. Mas o efeito causado por esse oxigênio é exatamente igual a esse. Ou seja, os dois vetores são iguais, mas eles apontam em o quê? Direções opostas, né? Em sentidos opostos. Portanto, o resultado, eles se cancelam. Observando agora a molécula de água. A molécula de água ela é angular. Então, o que nós temos? O oxigênio e o hidrogênio, diferença de eletronegatividade. O oxigênio puxa densidade eletrônica para si, puxa os elétrons para si. Isso dá a ele caráter negativo, maior densidade negativa. Os hidrogênios ficam com maior caráter positivo. Muito bem. Mas os vetores, eles ficam alinhados com as nossas ligações. E eles também têm característica angular. O detalhe é que, somando esses dois vetores, eles vão gerar uma resultante que vai para cima. Portanto, não tem como eles se cancelarem, o que vai fazer da nossa molécula de água uma molécula polar. Bom, pessoal, muito obrigado. Reveja as aulas, reveja todos os detalhes, anote aquelas dicas que eu falei no começo da aula. Bons estudos e boa semana a todos.